Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, onde, como habitualmente, tratamos de política, isto é, da vida de todos os dias dos cidadãos. Falamos hoje, em primeiro lugar, das eleições na Inglaterra e depois da apresentação do Orçamento de Estado em Portugal. As eleições em Inglaterra, que estão a ocorrer no dia de hoje, quinta-feira, estão com uma vantagem, neste momento, das sondagens do Partido Conservador. As sondagens em Inglaterra são frequentemente enganosas. E são frequentemente enganosas porque se trata de uma votação uninominal. Aliás, acaba por ser extremamente injusta porque partidos que podem ter 10% de votos no conjunto do eleitorado podem nem sequer estar representados no Parlamento devido aos círculos uninominais que só elegem um deputado. E, portanto, esses círculos tendem a votar apenas nas duas forças tradicionais mais poderosas, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. É um sistema injusto que se tem tentado alterar, mas que ainda não foi alterado. Claro que tem a vantagem de aproximar os eleitores dos eleitos, mas também tem esta grande desvantagem de grande parte da população não ficar representada no Parlamento. Provavelmente, e isso penso que seria o sistema eleitoral mais democrático, seria conjugar um círculo uninominal, ou um círculo nacional, melhor dizendo, com círculos uninominais. E aí dar-se-ia não só voz àqueles que têm menos votação a nível nacional, mas também permitiria a aproximação dos eleitos aos eleitores. As sondagens dão a maioria, e algumas, há uns tempos atrás, até a maioria absoluta ao Partido Conservador. No entanto, o Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn tem-se vindo a aproximar ultimamente do Partido Conservador. E já se põe seriamente em dúvida a maioria absoluta do Partido Conservador. Pensamos que essa maioria absoluta não irá acontecer. Longe disso, que provavelmente o Partido Conservador, que neste momento tem 298 deputados contra pouco mais de 231 do Partido Trabalhista, o Partido Conservador irá diminuir o seu número de deputados. Irá diminuir o seu número de deputados por duas razões. A primeira delas é que o que está em causa, essencialmente, é o Brexit. E depois consequências do Brexit e das políticas trabalhistas, nomeadamente relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, cuja degradação preocupa extremamente os ingleses. Há uma grande parte da população, praticamente metade da população inglesa, não quer o Brexit, com a particularidade de a generalidade da população escocesa, isto é, da parte norte do Reino Unido, não querer também o Brexit. O SNP, Partido Nacionalista Escocês, tem neste momento 35 deputados no Parlamento de Westminster, já teve 59, e certamente que, dada a vontade dos escoceses de permanecerem no Reino Unido e serem frontalmente contra o Brexit, certamente que os votos no Partido Nacionalista Escocês e até no Partido Trabalhista, em zonas do norte de Inglaterra e nas zonas urbanas, nomeadamente em Londres, que são contra o Brexit, que esse sentimento
contra o Brexit vai fazer baixar os resultados eleitorais do Partido Conservador, pese embora o caráter extremamente voluntarista, extremamente ambicioso e até histriónico de Boris Johnson, o presidente do Partido Trabalhista, do Partido Conservador. Pensamos que a saída do Reino Unido da União Europeia seria um erro trágico. Alguém já tem dito que é o maior erro estratégico da Inglaterra depois dos anos 30, do princípio dos anos 30, de 1935 particularmente, de contemporização com o regime nazi. E efetivamente, a Inglaterra correrá o risco de, a curto prazo, se dividir e os independentistas escoceses suscitarem mais um referendo porque querem ficar na União Europeia e certamente que irão vencê-lo, dada a vontade generalizada dos escoceses de permanecerem na União Europeia, pese embora também haja uma grande parte da opinião pública escocesa que pretende continuar com a ligação à Inglaterra, mas o Brexit certamente irá acelerar a possibilidade de um novo referendo na Escócia e da independência da Escócia. A Inglaterra tornar-se-á um país frágil, um país pequeno dentro da União Europeia, que estará longe de ser a grande potência que, de certo modo, ainda é neste momento, mas que deixará de ser no futuro. Não serão os Estados Unidos da América demasiado longe e demasiado voltados para eles próprios que irão ser o suporte de uma nova economia, de uma nova política. Por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde inglês tem estado cada vez mais em jogo. Jeremy Corbyn tem tentado encostar Boris Johnson à parede, dizendo que ele pretende acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Boris Johnson diz o contrário, mas neste momento há a grave suspeição de que Boris Johnson é um mentiroso profissional e que, portanto, não há que acreditar nas suas promessas. Por isso, estes dois perigos, quer da independência da Escócia, quer da destruição do Serviço Nacional de Saúde, tal como ele ainda funciona hoje, são perigos que pesarão certamente no eleitorado e que irão fazer com que os resultados eleitorais sejam contra todas as sondagens e contra aqueles que pretendem a fragmentação do Reino Unido e um poder cada vez menor do Reino Unido dentro da Europa e no contexto mundial. Por exemplo, a Rússia, que obviamente manipulou o Brexit, pretende isso. Os Estados Unidos, curiosamente, não percebem que um objetivo estratégico da Rússia é esse, ou melhor, poderão eventualmente até ter aceitado esse objetivo estratégico da Rússia. Não se sabe o que é que Trump negociou com Putin. Mas, de qualquer modo, pelo menos contra os interesses da Europa, é o Brexit e essa fragilização da União Europeia através do desmembramento do Reino Unido em dois países, a Inglaterra e a Escócia. Falamos agora também do Orçamento Geral do Estado português para 2020, que começou a ser discutido recentemente no Parlamento português. Este orçamento pretende apresentar, no final de 2020,
um superávit orçamental de 0,2%. Trata-se de um erro, em nosso entender, na medida em que o orçamento, num período em que os juros até 8 anos dos empréstimos feitos pelas instituições e até pelos cidadãos ao Estado são negativos e, sendo negativos, o facto de o Estado se endividar a curto prazo, a médio prazo, pelo menos até a um prazo de 8 anos, acaba por ser benéfico para o Estado. Por outro lado, poderia, com esse endividamento a curto e médio prazo, constituir uma almofada que lhe permitisse enfrentar futuras e eventuais subidas de juro que não se auguram como possíveis para a União Europeia. A União Europeia está a enfrentar uma concorrência feroz a nível mundial, particularmente da China, de países que estão agora a desenvolver-se, da Ásia, estão a substituir as suas economias tradicionais por indústrias que podem ser ainda tradicionais, nomeadamente as confecções, o calçado, que começam a competir com a Europa, mas a Europa precisa de juros baixos permanentemente, como tem sucedido desde há décadas no Japão, precisamente para fomentar o investimento e fomentar até o consumo. Se assim não for, a Europa corre sérios riscos de entrar num período longo, se não de recessão, pelo menos de estagnação, como tem sucedido ao Japão desde há décadas. Portanto, os juros certamente que não irão subir, pelo menos a curto e médio prazo, e por isso seria de todo o interesse do Estado ter um orçamento deficitário, mas ter uma almofada financeira para enfrentar futuros riscos, uma almofada maior do que aquela que tem, e também colmatar muitas insuficiências no funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que temos assistido ultimamente tem sido um ataque enorme e feroz ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos meios de comunicação, e esse ataque tem servido apenas para fomentar a utilização dos seguros de saúde e dos serviços privados de saúde. Na realidade, por exemplo, ainda recentemente foi notícia repetidamente de abertura dos telejornais, de primeiras páginas de jornais, o aumento das mortes de parturientes. Ora, disse que morreram 17 parturientes, o que não sucedeu desde há bastante tempo, mas essas parturientes que morreram, não se disse que dessas 17, 7 morreram em hospitais privados e 9 em hospitais públicos e uma em casa. E que essa situação de morte de parturientes se deveu em grande parte ao aumento da idade das mulheres que entram em gravidez e, portanto, na fase de parto, e esse aumento da idade, que neste momento situa já perto dos 35 anos, esse aumento da idade também provoca um aumento de riscos. É claro que se atirou contra os serviços públicos de saúde apenas o ónus destes números negativos, quando na realidade eles são tão notórios nos serviços privados como nos serviços públicos. Repare-se que, comparativamente, se tivermos em conta a cobertura dos serviços públicos
e dos serviços privados nos cuidados de saúde nacionais, um número de 9 mortes de parturientes nos serviços públicos por 7 nos serviços privados, dará uma maior percentagem de mortes por parturientes nos serviços privados do que nos serviços públicos. Portanto, face a este ataque cerrado dos meios de comunicação a soldo dos interesses privados, particularmente das seguradoras de saúde, contra o Serviço Nacional de Saúde, o Estado deve investir no Serviço Nacional de Saúde e deve, sobretudo, reorganizar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias ouvimos falar na falta de médicos em Portugal. Não é verdade. Portugal, percentualmente, na União Europeia, é dos países que mais médicos tem por 100 mil habitantes. E aquilo que o Estado precisa é de regular os serviços médicos, nomeadamente não permitindo acumulações com o privado, como vem sucedendo, e frequentemente os médicos que deviam estar a prestar serviço no público estão no privado a prestar serviço e a ganhar também no público. Os médicos ganham pouco relativamente ao seu esforço e à sua altíssima qualidade, ao seu altíssimo sacrifício. Repare-se que um médico, além de ter 6 anos de estudos de medicina, tem, depois de internato geral, mais 2 anos e, em algumas especialidades, 3, e vai até 6 anos de especialidade para se tornar um médico especialista, como sucede, por exemplo, nos pediatras e nos psiquiatras que precisam de 6 anos para se tornarem médicos especialistas. Portanto, há um investimento enorme, pessoal, de quem se pretende especializar em medicina na sua carreira, e esse investimento deve ser suficientemente valorizado pelo Estado. Não se compreende que um médico ganhe 1.600 euros, um médico especialista ganhe 1.600 euros no início de carreira, depois de tanto sacrifício pessoal e tanto trabalhar até para o próprio Estado. É importante que os médicos sejam condignamente pagos, mas que se lhes exija também maior responsabilidade e maior dedicação no serviço público, e que os serviços públicos sejam reorganizados de modo a tornarem-se eficientes. Não é só uma questão de dinheiro, é também uma questão de organização. Esperamos que isso venha a acontecer e que nesta legislatura algo seja feito nesse sentido, a bem da saúde pública portuguesa, a bem do Serviço Nacional de Saúde, que é instrumento essencial da saúde pública portuguesa. E com isto despeço-me até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.pt, na rtf.pt e no Facebook também. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.